Esse é um dos textos da Bíblia assim que eu mais fico com temor, porque é uma conversa de Jesus com uma pessoa que se parece muito conosco, onde Cristo mostra, demonstrando ali todo a sua misericórdia, a sua graça para com a vida de Pedro. Diante de tudo aquilo que se passou, das promessas de Pedro, com as juras de amor e de fidelidade, mas todos nós sabemos que Pedro, em um determinado momento, ele vacilou. Mas nós vemos aqui a graça de Deus indo ao encontro dele. Amém? Então vamos orar. Antes de lermos, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos o seu nome, Pai, e pedimos a direção e orientação, o governo do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, estabelece a tua palavra sobre o nosso coração, Pai. Estabelece o teu reino sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos ouvir da tua voz, nós precisamos obedecer a tua palavra. Pai, fala conosco mais uma vez. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor, na sua fidelidade, o Senhor tem nos dado a tua palavra. E que não seja eu, Senhor, mas seja sim o Senhor. Quero te agradecer, junto aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque lhe havia lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe ao Senhor: Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fostes velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Amém? Irmãos, aqui então, esse texto nós vemos a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, diante desse grupo de discípulos que estavam aí, foram ali pescar, e de certa forma, aqui, se eu não me engano, já era o terceiro encontro de Jesus com eles, depois de ressurreto, depois de ressuscitado.
E assim, mas mesmo assim o coração deles estavam tristes. Mesmo assim eles estavam sem rumo, meio que como ovelhas que ainda não tinham pastor. Jesus já havia morrido, estava ressuscitado, aparece ali para eles mais uma vez, conversa com eles. E as nossas lutas também, irmãos, nós também temos as nossas lutas. Nós temos as nossas frustrações. Quando eu estava aqui preparando essa mensagem, eu fiquei assim pensando sobre a minha vida e também, com certeza, na vida de vocês também, muitas coisas não foram do jeitinho que vocês queriam, muita coisa deu errado, muita coisa deu certo. Louvado seja Deus por estarmos aqui, o fato de estarmos aqui, louvado seja Deus, é porque muita coisa deu certo. Cristo nos achou, Ele nos alcançou, Ele tem colocado a santidade dEle no nosso coração. Mas muitos planos nossos, seculares muitas vezes, muitos planos, muitos projetos, não deram certos. Não deram certo. Quantos lares aqui que nós gostaríamos que fosse diferente? Quantos casamentos que nós gostaríamos que não fossem desfeitos? Quantas intrigas que há entre famílias, que há entre amigos, em trabalho, que nós não gostaríamos que estivesse? Quantas discussões? Na verdade, então, quase nada dá exatamente do jeito que a gente quer. Eu lembro que quando eu era bem mais novo, ficava eu e o Marcelo, pasme, pastor Éder, a gente ia lá para a casa do Marcelo, ficava eu, o Marcelo, o Hélio também, e a gente ficava cantando, a gente achava que ia ser cantor. Aí vocês imaginam o quanto Deus foi misericordioso. O Hélio ainda salvou um pouco aí, está firme aqui, louvado seja Deus. Mas, aí um dia a gente pensou assim, vamos montar um pit dog. Não, a gente já falou para montar um tanto de coisa. Mas, na verdade, particularmente falando da minha vida, nada do que eu imaginei e pensei na minha juventude, de projetos e planos, nada deu certo. Tudo foi para caminhos totalmente diferentes. Então, minha vida é uma completa misericórdia de Deus mesmo. Mas, Pedro estava assim. Imagine só, ele largar tudo, um dia ele encontra alguém, tinha a empresa dele de pescado, e a vida dele estava boa, estava tranquila, estava beleza. Irmãos, quem aqui gosta de pescar, imagina viver de pescar. Isso é uma maravilha, isso é a coisa melhor do mundo. Mas alguém chega lá nele e fala assim, vem cá, eu vou fazer você pescador de vidas. Ele com aquele jeitãozão dele, e assim também todos os outros, a vida transformou tudo. Mas chega um dia, irmãos, que aquela pessoa que falou tudo aquilo, que fez tantos milagres que eles viram, mas assim, na cabeça de Pedro e também dos outros, por não se aperceberem das palavras que Jesus falou, por ter esquecido, por não ter prestado atenção, por falta de fé e tantas outras coisas, aí eles veem Jesus Cristo morrer. Aí no coração de Pedro ainda carregava aquela situação de que ele ter negado Jesus Cristo, aquilo ali pesou demais sobre a vida dele. No texto fala assim que o olhar de Cristo, essa parte, irmão, sabe quando você erra, faz alguma coisa errada,
e alguém assim que você tem extremamente respeito, e essa pessoa olha para você e dá aquela olhada, aí você tem que se derreter e chorar até não querer mais. E ali ele chorou um choro amargo, de grande amargura. Aí os sonhos, os projetos, os planos foram embora. E agora? Amedrontados, então eles têm que fugir, com medo de serem presos, serem torturados. Estavam todo mundo lá quieto. Quando Jesus tem um anúncio que Jesus ressuscitou, eles nem... A Bíblia conta assim que eles correram para o túmulo e o mais apressado, e o que correu mais foi Pedro, que chegou primeiro lá. Engraçado aqui que no texto também, quando nós lemos, no texto anterior, no capítulo 21, quando Jesus identifica, João identifica que é Jesus. E quando João chega e fala assim para Pedro, Pedro é o Senhor. E Pedro, lá de onde ele estava, já caiu no mar e já saiu nadando, nem esperou o barco chegar. Mas ele, um homem igual a nós, com as nossas lutas, com as nossas fraquezas, mas Jesus foi lá atrás dele. Jesus não chegou lá, ei rapaz, como é que eu confiei em você, hein? Que você fez comigo? Poxa, Jesus não falou isso. E Jesus vem ao nosso encontro, para nos resgatar, para nos confortar. Jesus vem ao nosso encontro para ter esse relacionamento conosco, de amizade. Então, aí nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro. O fato de estar o nome de Pedro aí, irmãos, em primeiro lugar, indica uma certa liderança dele sobre os outros. Então estavam ali juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Aí para esses versículos eu queria fazer algumas observações. Uma é sobre essa que eu acabei de falar, sobre a liderança de Pedro, que ele exercia sobre os demais. Ali Pedro, ele fala, eu vou pescar. Os outros já vão, fala, então Pedrão, estamos juntos, vou com você. Em segundo lugar, Pedro estava... Aí, alguns comentaristas falam que podem ser algumas situações para que Pedro estivesse pescando. Podia estar para descontrair a cabeça, vou dar uma pescada, vou dar uma desestressada, ou ele podia estar lá pescando mesmo, porque eu vou fazer um dinheirinho, e agora como é que vai ser da minha vida? Ou em terceiro lugar mesmo, ele falou, não, eu vou voltar para a minha vida de pescador, eu vou voltar para o que eu era antes, eu já não tenho tanta esperança mais, não sei o que vai ser, eu vou ter que voltar para a minha velha vida. E engraçado que ninguém questionou. Ninguém chegou lá e falou assim, por acaso nós vamos voltar para essa velha vida?
Um deles podia falar: Pedro, você tem certeza? Cara, a gente vai voltar mesmo. O Senhor ressuscitou. Está lembrado? Eu creio que as coisas vão acontecer da forma que ele falou mesmo. Ninguém falou nada disso. Tá, irmãos, a importância da gente estar junto uns com os outros. E quando você vê que alguém está desanimado ou andando por um caminho que você sabe que não é o certo, você pode chegar lá e falar. Você tem certeza que você quer caminhar por esse caminho? Você tem certeza que você vai andar e trilhar por aí? Mas ninguém falou nada. Mas fica aí para nós esse ensinamento de que isso poderia ter acontecido. Agora, eles pescaram, ficaram a noite inteira e não apanharam nada. Irmãos, não foi à toa. Da mesma forma que há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, Jesus vai ao encontro deles, pela primeira vez, eles não pegaram nada também. E Jesus pega e fala: joga ali a rede. Aqui também, do mesmo jeito, acontece da mesma forma, eles não pegaram nada também. E Jesus pega e fala do mesmo jeito, vai lá e joga, e eles pegaram. Mostrando, irmãos, que naquilo que Deus tinha para Pedro, ele podia, eu penso que ele podia montar a melhor empresa de pesca que existia em toda a região, que ia dar errado. E naquilo que Deus tem para você e para mim, o melhor lugar é estar na centralidade da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. É estar na centralidade da vontade de Deus. Onde é? Não, eu estou ali, eu estou acolá, eu estou aqui, eu vou ali. Mas você está dentro da vontade de Deus, isso é o mais importante. Na verdade, isso é o importante. Então, com base nessas perguntas que Jesus faz para Pedro, eu queria trazer aqui alguns pontos. Primeiro é que Jesus pergunta 3 vezes, meio que querendo trazer a Pedro a memória se realmente ele amava. Pedro, realmente você me ama? Certeza absoluta. É como se dizer: posso confiar em você? Vou te perguntar de novo. Pedro, você me ama mesmo? Porque você já fez juras de amor por mim. E deu errado. Agora você me ama. Irmãos, se Deus olhasse para mim e para você, de forma individual, olhasse nos seus olhos e fala assim: você me ama, posso confiar no seu amor? Em segundo lugar, a base do serviço a Deus, irmãos, é o amor. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta, cuida, zela das minhas ovelhas. Em todas as 3 perguntas ele colocou o amor. Você me ama? Então cuida. A base de um relacionamento com Deus, irmãos, e conosco é o amor. É o amor vertical e o horizontal. Nós somos muito fáceis, ou temos, de ter uma relação com Deus na vertical, né? Nós, Deus, para ter esse relacionamento. E buscamos muito isso. E queremos ter esse relacionamento com Deus. Mas muitas vezes nos esquecemos que temos um relacionamento na vertical. E esse relacionamento na vertical é eu e você.
E é impossível termos um relacionamento com Deus de forma pura, de forma verdadeira, de forma que Deus se agrade, se você e eu não tivermos um relacionamento uns com os outros. Irmãos, eu sei que perdoar não é fácil, mas deve existir um desejo, uma vontade no nosso coração de clamarmos ao Senhor e perdoar. Eu sei que tem gente que você vai falar assim, ó, nossa, mas ali é difícil. Mas deve haver um desejo, uma vontade de que haja uma comunhão. O que vai agradar a Deus? É a sua comunhão com seu irmão. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos vir aqui na frente, mas se não tivermos bons relacionamentos uns com os outros, de nada adianta. Em terceiro lugar, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vou me arriscar numa vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus tem uma vontade, mas a vontade geral para a vida sua é que você morra. Engraçado isso, né? Vontade de Deus é que você morra. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Porque na medida que você morrer, o seu eu, a sua vontade, os teus desejos, o Senhor vai aparecer na sua vida. É impossível termos um relacionamento com Deus se nós não morrermos, se nós não nascermos de novo. A todo momento Pedro era quebrado, o eu dele era quebrado. E essa é uma palavrinha que tem que sair do nosso vocabulário, assim, 99,999%. Eu. De uma vida autocentrada, de uma vida confiada somente em mim, de uma vida que eu não me disponho a, muitas vezes, ajudar. Então, essa é a vontade de Deus. O texto aqui fala, olha o tanto que é interessante, Deus vai ao encontro de Pedro, Jesus vai ao encontro de Pedro, conversa com ele, fala, segue-me. Pedro, então vem. Imagina só, olha que alegria da vontade de Pedro, Pedro naquela angústia do seu coração, aí Jesus tem uma conversa particular com ele, e fala, você me ama, Pedro? Senhor, eu amo. Na terceira pergunta, você me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E qual é a resposta? Então segue-me, então vem comigo. Aí já dá aquela alegria, meu Deus, ele me chamou para ir com ele de novo. Ele quer que eu ande com ele. Imagine só se ele fala assim, não, você não serve para andar comigo mais não. Não te quero mais. Pedro, vou chamar João. Fica aí. Mas não, Pedro pega, Jesus fala assim, segue-me, vamos comigo. Vamos estar junto comigo. Mas logo na sequência, Jesus pega e fala assim, eu vou te falar que jeito que você vai morrer. Vão te pendurar no madeiro. Vão abrir os seus braços. E Pedro morreu assim, meus irmãos. Foi pendurado na cruz. A história conta que quando penduraram ele na cruz, ele fez um pedido, e o pedido dele foi atendido. Que virassem a cruz de cabeça para baixo. E ele foi crucificado e morto dessa forma.
Aí então, e para concluir, versículo 20, 21 e 22. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Quando Pedro pergunta, ele está perguntando a respeito de João. Ele pergunta para Jesus: Jesus, estou vendo aí que minha situação está definida. O Senhor mandou eu te seguir. E João? O que vai ser dele? Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aí, irmãos, vem assim uma frasezinha ruim da gente escutar, mas que de vez em quando a gente escuta, é bom. Da forma talvez que eu fale, ou na proporção da minha voz, pode soar de uma forma muito indelicada, ou mal educada, mas o que Jesus queria dizer com ele assim, era: cuida da sua vida, que da vida dele eu cuido. Segue-me. Fica olhando para o lado, não. Porque se você ficar aí preocupando com a vida dos outros, você vai tirar os olhos de mim do mesmo jeito que você fez lá no mar. Você não vai querer cair no mesmo erro, vai? Então, olha para mim, pode deixar que dele eu cuido, e eu sei cuidar muito bem. Não ficou mal educado não, né, gente? Mas deu para entender, né? Então, gente, eu falo isso também porque nós não podemos tirar os olhos de Jesus. E nós não pode existir dentro do nosso coração uma desculpa, ou algo que quer camuflar outras coisas, que, e fulano, é porque ele não vem, é porque ele não faz isso, e ciclano. Quantas pessoas, irmãos, que largam a sua fé por causa de outras pessoas? Quantas pessoas deixam de vir para o culto por causa de outras pessoas? Quantas pessoas que deixam? Pode ter uma certa razão dentro do seu ser? Pode. A pessoa pode estar errada? Pode. Mas, meu irmão, minha irmã, a sua vida é com Jesus. É Jesus Cristo. É Jesus. É como se Deus olhasse para você e para mim e falasse assim: tá bom, eu morri na cruz por você, eu fiz tudo por você, agora o outro erra, eu levo a culpa? Aí você para de me adorar, de me servir. Aí tem alguns sinaizinhos, meus irmãos, que é bom a gente observar. A Bíblia, ela está deixando de ler lá na sua casa, diminuiu a intensidade. Toma cuidado. A intensidade da oração diminuiu lá na sua casa? Toma cuidado. Quando você vai fazer uma festinha de aniversário, um negocinho, não tem nem oração mais, nem abre a Bíblia mais, toma cuidado. Quando tem vontade de ir para a igreja, fala, toma cuidado. O pecado está entrando igual o bicho de pé, que eu até já falei aqui. Toma cuidado. Amém? O bom é que Jesus vem ao nosso encontro. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai Todo-Poderoso, eu creio, Pai, em nome de Jesus,
que essa foi a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Creio, ó Pai, que o Senhor é quem dirige a sua igreja. Creio, ó Pai, que nós somos somente instrumentos do Senhor para trazer a sua verdade, a sua palavra. Pai, quando o Senhor nos perguntar, e eu creio também que a tua palavra, ela anuncia isso e faz essa pergunta para nós: Reidner, você me ama? Senhor, que resposta que eu vou dar? E para cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa, você me ama? Então mostra, através das suas atitudes. E para Pedro, a Bíblia falou que até na forma que ele ia morrer, era para glorificar a Deus. Então, Senhor, faz da minha vida e da vida dos meus irmãos uma vida que glorifique ao Senhor e que até no jeito de morrer, até no leito de morte, possa glorificar o teu nome. Pai, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.